Olá a todos, mais uma vez, Estamos reunidos para estudar um pouco mais sobre a nossa fé. Nós estamos falando sobre a igreja, A sua missão no mundo. Então, desde já, a gente já vai se colocar em oração. Vamos fechar então os nossos olhos para que a gente possa abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para que a verdade de Deus possa vir sobre nós. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, possa interceder para que nós possamos amar o vosso Filho Jesus a cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Catecismo. Você ainda que não tem o Catecismo, procura adquirir o Catecismo. Algumas pessoas entraram no nosso grupo agora, no nosso canal, para a gente poder entrar para poder conhecer um pouco mais a fé. Então, dois livros que a gente usa, o livro da Sagrada Escritura, que é a Bíblia, e o Catecismo da Igreja. Se você não tem o seu Catecismo, procura adquirir na secretaria da nossa paróquia, tá bom? Então vamos falar hoje, para terminar, o 9º artigo do Credo, Creio na Santa Igreja Católica. Nós vamos falar, para terminar hoje, a comunhão dos santos, O que é comunhão dos santos? Vamos lá no parágrafo 946. No parágrafo 496 está dizendo assim, 946, isso. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicitação do anterior, que é a Igreja, senão a Assembleia de todos os santos. A Igreja é essa Assembleia de todos os santos, essa reunião de todos os santos num único lugar. A comunhão dos santos é precisamente a Igreja, Essa comunhão dos santos, essa comunhão, essa união nas coisas santas das pessoas santas. Essa união está dentro da Igreja Católica. 948. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados, Comunhão nas coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Comunhão nas coisas santas, nas graças que a Igreja nos proporciona, os sacramentos, E comunhão nas pessoas santas, são os santos, a comunhão com os santos, nós temos com os santos que estão nos céus, intercede por nós, Que somos beneficiados pelos seus ensinamentos, pelas suas vidas heróicas, Comunhão dos bens espirituais. Então vamos ver o que é essa comunhão dos bens espirituais, No parágrafo 949. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42. Então, a igreja primitiva, depois dos apóstolos ali, o que eles eram fiéis? Eles eram fiéis no ensinamento dos apóstolos. É isso que a Igreja Católica prega até hoje. A igreja ensina tudo aquilo que os apóstolos ensinaram e viveram, Principalmente o seu testemunho de ter visto Cristo ressuscitado. A comunhão fraterna, entre os irmãos. A fração do pão. Essa fração do pão aqui é um dos nomes que a Santa Missa tem. Quando nós formos ver o sacramento da Eucaristia, a gente vai ver que a fração do pão é um dos nomes que recebe a Santa Missa. A Santa Missa é chamada de Santa Missa, a fração do pão, a Eucaristia, a ceia do Senhor. E embaixo aí, a comunhão na fé, bem espiritual. Nós temos essa comunhão de fé entre os santos, entre a Igreja. A fé dos fiéis é a fé da Igreja. Então, a fé que os fiéis professam é a fé da Santa Igreja Católica, recebida dos apóstolos, tesouro de vida e que se enriquece ao ser compartilhado. Então, nós católicos cremos naquilo que a Igreja crê. Eu não posso acreditar naquilo que eu acho que é. Por isso que o Catecismo ensina o que a Igreja ensina. Por isso que essa aula de catequese que tenho dado para vocês é aquilo que a Igreja ensina. Vocês que estão entrando agora no grupo,
Vocês jamais vão ouvir eu falar aqui sobre o que eu acho, mas sim o que a igreja ensina. Porque a igreja tem mais de 2000 anos, né? A igreja é assistida pelo Espírito Santo. Se a igreja não sabe sobre certo assunto, e muito difícil os assuntos que a igreja não sabe, né? Pra vocês terem ideia, a igreja tem autoridade sobre falar sobre fé e moral, né? Fé, o que eu devo acreditar, como eu devo viver. E moral, como deve ser o meu comportamento, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer. Isso a igreja tem autoridade. Agora, se tem vida em outros planetas, essas outras coisas, é a ciência que vai dizer, né? Que a igreja não compete isso a ela, né? 950. A comunhão dos sacramentos, né? O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Todos os fiéis pertence o fruto dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, da ordem, da unção dos enfermos, do matrimônio, da penitência, da crisma, né? Esses frutos então pertencem a todos nós fiéis. Com efeito, os sacramentos e sobretudo o batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja, são igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que a qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão, né? Então, todos os sacramentos pode-se dizer que são comunhão da igreja, pode receber essa comunhão dos santos, mas esse nome é mais usado a comunhão da Sagrada Eucaristia, né? Então, os sacramentos também são esses bens espirituais que Deus nos dá. Os sacramentos são canais, né, que faz que a graça de Deus venha sobre nós, através do batismo na igreja, através da confissão eu sou perdoado dos meus pecados, através da Eucaristia eu comungo o corpo do Cristo, através do sacramento da crisma eu sou repleto do Espírito Santo. O matrimônio ali, os dois que se tornam uma só carne, o sacramento da ordem, onde aquele homem vai receber o ministério do diaconato, o ministério de ser padre, de ser bispo, né? A unção dos enfermos que nos cura de nossas enfermidades físicas e espirituais, né? A comunhão dos carismas, né? Na comunidade da igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis todas as ordens e as graças especiais para a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo na igreja distribui tudo aquilo que a igreja precisa para se edificar. Ela distribui as suas graças. O Espírito Santo distribui as graças para que a igreja se edifique, né? Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos, né? Qual é o dom que Deus te deu, né? Para uns, Deus deu o dom de cantar, outros de tocar, outros de pregar, outros de ser catequista, né? Outros de rezar, de curar, de interceder. Então, cada um de nós precisamos saber que Deus me chama, né? Hoje, nesse 33º domingo do tempo comum, o evangelho de hoje fala dos talentos, né? Aquele homem, aqueles 3 servos que receberam do seu senhor, né? O primeiro recebeu 5 talentos, o outro recebeu 3 talentos, o outro recebeu 1, né? Cada um conforme a sua necessidade, cada um conforme a sua capacidade, né? Qual o talento que Deus tem te dado? Qual o talento que Deus te deu? Não vamos deixar o nosso talento abaixo do tapete, como se diz, né? Vamos colocar o nosso talento a favor da comunidade, para que a comunidade se erga, para que a igreja se erga. – 952. Ponham tudo em comum, né? Tudo que o verdadeiro cristão possui deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos. Então, o dom, né, o bem que eu tenho, tem que ser compartilhado por todos. Eu tenho que ajudar todos, não só espiritualmente, como também materialmente, né? Aqui na nossa paróquia, graças a Deus, todo domingo, o primeiro domingo do mês, tem o domingo da caridade, né? Que cada um leva no mínimo aí 1 quilo de alimento para ajudar as famílias. A nossa igreja que ajuda, acho que mais de 100 famílias carentes. Então é uma forma também concreta de testemunharmos a nossa fé. Deve considerá-la como um bem que lhe possui comum com todos, e sempre deve estar disposto e pronto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Então todos os bens que Deus nos dá, todas as graças que Deus nos dá, ela tem que servir para o bem do próximo, né? Foi feita uma pesquisa
com algumas pessoas que estavam já à beira da morte, né? E foi perguntando a essas pessoas o que elas se arrependeram na vida. E a grande maioria das pessoas responderam que se arrependeram de ter deixado de fazer o bem. As pessoas não se arrependeram ali, a maioria das pessoas não falaram que se arrependeram por ter feito o mal. Elas se arrependeram por ter deixado de fazer o bem e não quiseram fazer. Olha como isso é significativo, né? O bem nos consome, o bem nos chama. Porque nós fomos criados para o bem, né? Deus nos criou para o bem. Então, quando eu fujo da minha criação, da criação que Deus me deu, eu me frustro. Eu vejo uma vida toda para trás, olho para trás e vejo, poxa, eu não ajudei ninguém, eu não fiz nada de bom para ninguém. Deve ser muito triste isso, meus irmãos. No fim da vida você olhar e ver isso, que você nunca ajudou ninguém, você nunca foi alguém para alguém, né? Você nunca ajudou a ninguém se erguer, você nunca rezou por ninguém, você nunca pôde dar um testemunho, dar uma ajuda a alguém. Então está falando assim, pô, é tudo em comum, né? Tudo que tenho, colocar em comum na comunidade. 953. A comunhão da caridade, né? Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo, né? Se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os outros membros compartilham de sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois membros, cada um por sua parte. A caridade não procura o seu próprio interesse. O menor dos nossos atos praticados na caridade irradia em benefício de todos, e nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica essa comunhão, né? Então, quando todos nós estamos em comunhão com a igreja, sem pecado nenhum, a nossa alegria se torna a alegria de todos. A nossa tristeza, o nosso pecado também torna também a tristeza de todos um corpo, porque nós fazemos parte de um corpo. Então, se eu dou uma martelada aqui no meu dedo, todo o meu corpo vai ficar incomodado, porque o meu corpo todo sente essa dor. Mas quando o meu corpo fica em alegria, quando eu estou feliz, todo o meu corpo também está feliz. Essa expressão que São Paulo usou, né? Nós fazemos parte de um corpo. Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Então, o corpo obedece à cabeça. Ou seja, nós devemos obedecer a essa cabeça que é o Cristo. Nós que somos o corpo, que é a igreja, precisamos da cabeça para nos orientar, né? Agora, os 954, a comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra, né? A igreja, ela se divide em 3 partes, né? Ela forma, né? As 3 partes que formam a igreja católica é a igreja militante, é essa igreja que nós vivemos aqui na terra, né? Somos nós aqui na terra que lutamos para chegar ao céu. A igreja padecente são as pessoas que estão no purgatório, né? Que são salvas, estão salvas, as almas estão no purgatório, mas elas precisam ficar ali um pouco para poder purgar sua alma por causa do pecado. Toda vez que nós pecamos e nós nos arrependemos e o Padre vai lá nos dar a absolução, nós somos perdoados da culpa, mas existe uma pena ainda na minha alma. O pecado gerou ainda vamos dizer assim, um risco na minha alma, uma sujeira na minha alma. E o purgatório, ele limpa essa sujeira na alma, porque para entrar no céu só entra quem é santo, quem está com a sua alma completamente branca, limpa, né? Então a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Essa igreja triunfante são as almas que estão no céu. Então esses 3 estados da igreja formam a igreja do Cristo, a igreja católica. Formam uma união. Nós rezamos pela igreja que está no purgatório. As almas do purgatório rezam por nós. E a igreja que está no céu reza também por nós e pela igreja do purgatório. Olha só essa comunhão, essa unidade que a igreja tem. Então, 954, os 3 estados da igreja, né? Até que o Senhor venha em sua majestade e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe foram sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, né? Somos nós. Terminando esta vida, são purificados, né? As pessoas que estão no purgatório. Enquanto outros são glorificados, são as pessoas que estão no céu, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como é. Então a igreja tem essas 3 realidades, né? A igreja que padecente, que está aqui na terra, a igreja triunfante, a igreja militante, perdão, que está aqui na terra, a igreja padecente que está no purgatório e a igreja triunfante que está no céu, né?
Não existe igreja no inferno, tá, gente? Antes que vocês me perguntem alguma coisa. As pessoas que estão no inferno, elas não fazem parte da igreja católica. Elas não fazem parte de igreja nenhuma. Por quê? Porque elas foram para o inferno pela sua livre e espontânea vontade. Não quiseram a Deus. Rejeitaram a Deus. Não quiseram a Deus de maneira nenhuma. Então, seu livre arbítrio, né, foram para o inferno. E no inferno é a eternidade no sofrimento. Ali não existe igreja. Tá? As três realidades da igreja é a militante, a padecente e a triunfante. 955. A união dos que estão na terra, né? A igreja militante, com os irmãos que descansam na paz de Cristo, né? Que a igreja é triunfante, a igreja do céu, de maneira alguma se interrompe, né? Essa união não se interrompe. As pessoas que estão no céu intercedem por nós, rezam por nós. Pelo contrário, segundo a fé eterna da igreja, né? Perene quer dizer eterna, né? Segundo a fé eterna da igreja, vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Então, os santos intercedem por nós. Nós intercedemos pela igreja que está no purgatório. A igreja que está no purgatório intercede por nós. E a igreja também do céu intercede pelas almas do purgatório. Existe uma comunhão, uma ligação entre esses três estados da igreja, um ajudando o outro, né, a se santificar. 956. Parágrafo 956. A intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, conciliam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Então nós somos auxiliados pela intercessão dos santos. Os santos que aqui na terra amaram a Deus de maneira heróica, hoje vivem na glória, né? Hoje vivem na recompensa que tanto eles buscaram aqui. Se aqui eles conseguiam aquilo que eles queriam em Deus, imagine no céu, quando eles estão na bem-aventurança, né? Aqui embaixo no 956, nessa letrinha miudinha, está dizendo assim, ó: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente durante a minha vida. Aí esse número está na frente aí, ó, o 1703, aí você vê aqui na nota do rodapé embaixo, quem disse isso? São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, no momento da sua morte, disse para os seus irmãos isso, né? Não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante toda a minha vida. Então, diante de Deus, eu vou ser mais útil a vocês. Então, é bom que eu morra, que eu vou ser mais útil a vocês diante de Deus. No outro, Santa Teresinha do Menino Jesus disse isso, né? Passarei meu céu fazendo bem aqui na terra, né? Santa Teresinha que derrama suas rosas de suas graças, né, concedidas a Deus, concedidas a nós em Deus, né? Ela dizia que tudo aquilo que Deus pedia a ela, ela fazia. Então Deus não vai ter como negá-la. Olha só que fé enorme, né? Ousada, né? Tudo que Deus me pediu aqui na terra eu fiz para Ele. Então tudo que eu pedi a Deus também Ele vai fazer para mim. Essa é a fé dos santos. 957. A comunhão com os santos, né? Vimos a intercessão dos santos, agora vamos ver a comunhão dos santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo. Fazemos-lo ainda mais para corroborar. Corroborar quer dizer confirmar, né? A união de toda a igreja no Espírito Santo, pelo exercício da caridade fraterna. Pois, assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma, o consórcio, né? O consórcio aí quer dizer a união com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça. Promana, quer dizer, deriva, né? Vem toda a graça e a vida do próprio povo de Deus, né? Então nós aqui também temos essa comunhão dos santos. Nós ajudamos uns aos outros aqui, em exemplo, em atitudes, né? Em caridade. Como os santos também do céu também intercedem por nós. Intercedem para que nós possamos também chegar ao dia da felicidade eterna como eles vivem, né? 958. A comunhão com os falecidos, né? Porque ele está falando aqui da igreja padecente agora.
reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, né? A igreja terrestre, né? A igreja militante, que somos nós, desde os tempos primérvios da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, já que, com um pensamento santo e salutar, rezar pelos defuntos para que sejam perdoados os seus pecados. Então, quando nós rezamos pelos defuntos, pelos mortos, isso é um pensamento e uma atitude santa, como está dizendo aqui. Quando eu rezo, quando eu coloco a alma de alguém na Santa Missa, quando eu vou ao cemitério rezar por um parente, quando eu peço a Deus pela alma de algum parente, de algum conhecido, é um pensamento, é um gesto santo, né? A igreja ensina. Também ofereceu sufrágios em favor dele. O que é sufrágio? Oferecer sacrifícios pelas almas que estão no purgatório, né? Como as indulgências parcial e plenária, como a igreja nos concedeu até o dia 8 de novembro, né? De 2 a 8 de novembro, onde essas pessoas que estão no purgatório, essas almas são retiradas do purgatório e são enviadas para o céu. Todas as almas que estão no purgatório estão salvas. Eu deixar bem claro isso. Só que elas precisam passar por um período de purificação para entrar no céu. Entendeu? Então, como nossos irmãos evangélicos, alguns dos nossos irmãos evangélicos acham que quando a pessoa morre, ela está dormindo no túmulo. Não, a alma não dorme. Né? O que é a morte? A morte é a separação da alma do corpo. O corpo deixou de ter o sustento da alma, a vida, o sopro da alma. E essa alma é levada diante de Deus no julgamento particular. E o corpo fica aqui na terra, esperando a segunda volta do Cristo. Né? Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Então as almas do purgatório, elas não podem fazer mais nada para ajudar elas mesmas. Elas não podem rezar por si mesmas, mas elas podem rezar por nós, para que nós possamos ser fiéis. Entendeu? Então é justo, você me pergunta assim, é justo então eu pedir intercessão de uma pessoa que eu acho que esteja no purgatório, ou então eu pedir intercessão das almas que estão no purgatório por mim? É justo e santo, a igreja ensina. Porque faz parte da igreja católica. Né? E para fechar, 962, né? Parágrafo 962. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, né? Somos nós, dos defuntos que estão terminando a sua purificação no purgatório, dos bem-aventurados do céu, os santos, formando todos os juntos uma só igreja. Então, a união desses três estados se forma a Igreja Católica. E cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Né? E cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Então, essa é a comunhão dos santos. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Né? Os santos intercedem por nós. Né? Devemos interceder pelas almas do purgatório, para que também eles possam interceder por nós, para que nós possamos encontrar a bem-aventurança com Deus. Amém? Então por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Se vocês têm alguma dúvida, possa mandar lá no grupo, mandar essa dúvida, né? Acredito que tenha, porque estamos falando dos últimos acontecimentos, né? Sobre morte, sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família. Que Nossa Senhora possa cobrir com o seu manto sagrado e protetor e possa dar força para que nós continuemos nessa caminhada. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.